Boa tarde, amigos da MRTV. Estamos hoje aqui no Parque Lauro Dornelles, onde temos a alegria de receber aqui o presidente das Cinco Peças, né, do Rio Grande do Sul. E ele veio falar sobre fábricas, sobre a reposição. E eu quero saber do Marco, o que ele veio fazer? Só veio comer linguiça ou tu veio fazer uma palestra? Muito boa tarde, muito obrigado pela acolhida. Tu sabes que o Cinco Peças é uma entidade que representa o canal de suprimento da cadeia de suprimento automotivo do Rio Grande do Sul. Nós somos um grupo gigantesco, hoje representamos alguma coisa em torno de 7, 8% do PIB, que é muita coisa, o número é muito grande, somos milhares de CNPJs, e o sindicato Cinco Peças RS, ele é uma base estadual. Então, nós representamos todo o Rio Grande do Sul e estamos levando para o Rio Grande do Sul todo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Apesar de nós estarmos aqui a 500 quilômetros de distância de Porto Alegre, rodamos o estado todo e aqui é uma base muito importante. Nós temos aqui a categoria muito bem representada. São alguma coisa em torno de mais de 150 CNPJs efetivamente ativos, vinculados ao setor, seja na compra e venda de veículos, na reposição de peças ou na manutenção. É uma frota de praticamente 55, 54 mil veículos, uma frota que dobrou nos últimos 15 anos, uma população que, pelo contrário, vem diminuindo. Que é uma questão interessante, que nós vamos tratar hoje aqui. Mas isso, então hoje a gente quer falar sobre os desafios do setor, sobre as oportunidades que o setor traz para quem está operando, que é um setor maravilhoso, sabe? É um negócio com tecnologia, com vivacidade, e o nosso setor historicamente resiliente, capacitado, competente, vai enfrentar, obviamente, os desafios que estão chegando, mas que não são poucos. E hoje nós vamos dar uma palhinha sobre o que está vindo aí do mundo e do Brasil. Tá? Marco, te pergunto, o que tu encontrou no nosso Alegrete e o que tu pretende trazer para cá? Então, primeiro que é um polo econômico, dessa região. Me parece que precisa de mais atenção. A gente que vem de Porto Alegre para cá, me parece que os acessos, que as estradas aqui mereceriam um cuidado melhor pela riqueza que se produz na região, pela pujança da região. Mas é uma cidade que eu vejo, me parece bem administrada, uma população economicamente ativa, resoluta e buscando soluções. Então, é um mercado que tem uma capacidade de resolver os seus problemas, mas a gente quer vir, trazer soluções tecnológicas, manter essa comunidade em contato com o resto do mundo, e eu fico muito grato, surpreso, ao vir aqui para fazer esse trabalho na base e encontro esse festival, que é uma referência na economia local, um produto que a gente talvez não conhecesse muito e descobre que é exportado para dezenas de países no mundo. Parabéns para os alegretenses e parabéns para o Alegrete aqui pela essa pujança econômica que eu vejo aqui. Marco, historicamente nós somos o maior PIB do agro, e é o que move a nossa cidade, é o agro. O que tu tem para nos dizer sobre máquinas com tecnologia super avançada e o que podemos fazer para ajudar esse pessoal? Olha só, a pergunta é interessantíssima e muito inteligente. O maquinário que está chegando, ele vem chegando carregado de uma tecnologia absurda, principalmente conectividade. É um maquinário hoje que está muito integrado à tecnologia das coisas, à internet das coisas. Hoje nós sabemos que temos máquinas hoje que nós programamos, ela trabalha o dia todo sem um operador. Isso demanda uma capacidade de manutenção muito grande, com ferramental, com tecnologia, que não é impossível, mas precisa de um cuidado maior do pessoal da manutenção no setor aqui. Nós
Precisamos de equipes treinadas, de empresas capitalizadas e com capacidade para isso, né? Porque essa tecnologia ela está no agro, mas ela está na frota de caminhões, ela está na frota de ônibus, ela está vindo com os veículos eletrificados. Então, esse desafio da manutenção que aqui se apresenta no agro, ele também vai vir sobre o olhar que nós vamos precisar fazer, né, em todos os veículos, em todo o mecanismo de mobilidade que nós temos aqui, que está chegando no Brasil e está chegando no Alegrete também. Te pergunto, o que fazer para a nossa mão de obra ser melhor, porque hoje o grande problema que nós encontramos, nós temos muita tecnologia, mas nós temos pouca mão de obra qualificada. Qualificação de mão de obra hoje é um problema mundial, nacional, né? É estadual e na região aqui talvez potencializado pela redução e o envelhecimento da mão de obra, da população aqui da fronteira. É uma questão que a gente tem que tratar. Muitas ações nós estamos fazendo no intuito de qualificar as equipes. Mas é um problema que nós vamos ter que enfrentar mais sério. A questão da falta de mão de obra, ela é uma questão, inclusive, com um certo teor político, né? Veja bem, as nossas entidades representativas, nós não somos apolíticos. A gente vive a política. Nós não temos partido político, mas nós temos política. E nós queremos o quê? Liberdade para trabalhar, nós precisamos de redução tributária e nós precisamos de qualificação de mão de obra. Infelizmente, e aí não é uma crítica específica a alguém, mas o sistema de ensino brasileiro hoje, infelizmente, não prepara as pessoas para o trabalho. Essa é a verdade. Então, o empresário hoje precisa investir em qualificação das equipes. Né? A gente não tem do Estado hoje o pessoal saindo da escola qualificado. É um problema. Nós temos que suportar, enfrentar esse custo. Né? Nós temos o envelhecimento da mão de obra. Nós temos que enfrentar essa questão. Hoje se fala, muito no Brasil, na geração prateada, né? Para aqueles que ainda têm cabelo, que estão com cabelo prata. Né? Olha só, nós estamos mantendo as pessoas mais tempo no trabalho, por conta da falta. Né? Mas o mais grave ainda, a qualificação hoje. Né? Então, acho que esse é o grande mote da união, né, da percepção que as pessoas têm que se agrupar. Individualmente, nós não temos hoje, ou dificilmente teremos força para conseguir manter a atualização tecnológica, tributária, de conhecimento de gestão. Na agregação, com as associações como a AMIA tem aqui, que esse trabalho maravilhoso, como o 5 Peças faz. Hoje o 5 Peças está integrado a FEComércio RS, integrado a CNC. É a partir desta agregação, é a partir deste movimento de união que a gente consegue reunir esforços para enfrentar questões hoje como a falta de mão de obra. Eu digo, tem um pouco de política? Tem. Né? Não é uma crítica a ninguém, veja bem, mas nós temos hoje 38 milhões de pessoas com carteira assinada. Hoje nós recebemos do IBGE informações que nós temos 7 milhões de desempregados, mas nós temos 56 milhões de pessoas beneficiadas com Bolsa Família. Quer dizer, as contas não fecham. Né? Nós talvez, não sei, pensar numa forma dessas pessoas que estão no assistencialismo hoje regressarem para o mercado de trabalho. Mas isso é uma questão muito mais complexa, caberia uma outra palestra sobre isso. Né? Mas hoje, o nosso foco o que é? Qualificação da mão de obra, atualização das equipes, atualização do ferramental das empresas, né? E muita resiliência para suportar o que está vindo aí. Marco, eu só tenho que te agradecer. Sei que tu fez uma viagem longa, deve estar cansado, tem uma palestra pela frente aí, desafiadora, e só nós precisamos agradecer ao grande arquiteto do universo, que é Deus, né, por nos dar essa oportunidade de estar aqui, né, junto com a Cleusa, junto com o meu amigo Luciano Saldanha. Muito obrigado. E o meu amigo Epaminondas, meu cameraman, e a Cati. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, então tá. Então, boa tarde.
Boa tarde a quem não viu hoje ainda, alguns eu já vi. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Marco Antônio Vieira Machado e eu me encontro nessa situação aqui na frente, falando com vocês por uma história que começou há 4 anos e meio atrás. De outra forma, eu estaria aí sentado com vocês, escutando alguém aqui de cima. Hoje eu estou presidente do Cinco Peças, que é a entidade estadual que representa o canal de suprimento, né, do nosso canal automotivo. As peças que saem das fábricas e chegam na reparação. Um mercado maravilhoso, gigantesco, mas que por muitas vezes foi muito pressionado, ainda é, né, por tributos, por regras trabalhistas, regras ambientais, e num dado momento, alguns amigos, um grupo de empresários de autopeça, do qual eu faço parte, eu sou colega de vocês, eu tenho uma empresa, meu pai fundou a Tecnipeças lá em 85, eu acabei saindo do exército um pouco tempo depois e assumindo com ele, e sou empresário então há 35 anos no nosso ramo. Mas por uma série de fatores, a entidade estava um tanto quanto abandonada, né, um tempo atrás. Os dirigentes que estavam lá já não eram talvez mais empresários do ramo, ou alguns não eram, e um grupo de empresários resolveu tomar a frente para que a gente pudesse ajudar efetivamente o setor. Bem, então estou eu aqui com vocês. Hoje eu estou presidente do Cinco Peças, eu sou diretor da FEComércio, se vocês conhecem a FEComércio, sou representante gaúcho na CBCPAV, que é a Câmara Brasileira Automotiva, sou vice-presidente do Cinco Peças Brasil e represento então o nosso setor, né, em fóruns de Brasília e em alguns lugares do mundo aí. E venho falar para vocês, venho tentar conversar com vocês um pouco, no pouco tempo que a gente tem, na verdade, uma hora mais ou menos aí, sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no Estado, o que está acontecendo com a gente e talvez tentar mostrar para vocês os desafios que estão chegando, né? O que está mudando no jogo que a gente joga. E cooperar também com vocês, talvez falando um pouquinho sobre as oportunidades que estão chegando neste jogo que está mudando, né? Até porque isso, acho que todos vocês já ouviram em algum lugar, né? Isso aí já é um jargão e é cada vez mais verdadeiro isso, né? Que a única coisa hoje que não muda no nosso setor é a mudança, né? O resto nada que a gente tem hoje é concreto e perene. Mas vamos lá, gente. Eu vou fazer o seguinte passeio hoje com vocês. Eu vou começar trazendo números, estatística. Não é opinião. Opinião todo mundo tem, tá? Eu vou trazer números. IBGE, CAGED, Detran, Denatran, todas as fontes confiáveis e sérias no Brasil, né? A maioria delas sérias, com números, para que a gente possa depois passear um pouquinho sobre opiniões e alguns dados que a gente tem. Mas eu vou começar com estatística para vocês entenderem um pouco. Acho que todo mundo é do ramo aqui, mas às vezes a gente não tem a real noção, o real dimensionamento do que a gente está fazendo e aonde a gente está com o nosso negócio. Tá? Por favor, Kátia. Gente, olha só, eu quero começar falando com vocês. A gente fala muito de emprego, né? De falta de gente para trabalhar, ou da população. O que está acontecendo neste nosso mundão aí? Olha só, em 2022, que é a última pesquisa séria que nós tínhamos no Brasil, nós éramos 203 milhões de brasileiros. Hoje se fala em 211, 212 milhões.
né? Economicamente ativos, aquelas criaturas que estão trabalhando ainda, que têm possibilidade de trabalhar, 106 milhões. Mas aqui vem os gatilhos. Veja bem, meu discurso não é político, eu não sou político. A gente faz política, né? Porque eu estou à frente de uma entidade que representa 28 mil CNPJs no Estado. Então, eu não tenho partido político, mas eu tenho posição política. Eu quero menos impostos para nós, eu quero liberdade para trabalhar, eu quero que a gente possa trabalhar, que a gente tenha mão de obra qualificada, e isso é política hoje. Então, eu brigo por nós. Eu não tenho partido político, eu falo com qualquer um, mas sim, né, nós temos posição política. Por que eu digo isso? Nós somos 38 milhões de trabalhadores com carteira assinada. E o IBGE vem e diz para nós, estamos quase com pleno emprego. Na verdade, ouviram falar isso na Globo, na Band, na CNN, né? 7 milhões de desempregados. Eu aplaudo, só 7 milhões de desempregados. Mas tem 56 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Sabe aquela história quando a gente abre a geladeira e tem um cheiro ruim? Tem alguma coisa estragada dentro? Eu não sei o que é, mas tem uma coisa estragada dentro, né? A gente precisa ajudar as pessoas que não têm emprego. Mas será que o que se construiu hoje, a forma, será que não está desestimulando as pessoas de trabalhar com carteira assinada? Só para a gente pensar, né? Mas isso são números, tá? Isso aqui não é opinião, isso aqui é estatística do que a gente vive hoje. Beleza, por favor. Botãozinho ali. Olha só. Agora, dados sobre aonde a gente colhe o nosso trabalho, né? Olha só. Frota brasileira. Esse número aqui é muito interessante, que se vocês forem no Denatran, ali no ChatGPT, qualquer site, vocês vão encontrar um número absurdo, que não é real. 124 milhões de veículos. Esse número aqui é de fevereiro deste ano agora. Atualizei para essa palestra agora. Bem, o que as consultorias independentes nos dizem? Porque os carros, muitas vezes, eles não estão rodando mais, mas não é da baixa. Porque o carro é caro da baixa. Então, o que a gente tem na real hoje efetivo? Isso, consultoria Fraga, não sei se vocês conhecem, e outras consultorias sérias do setor. Nós temos alguma coisa no Brasil rodando efetivamente hoje 68 milhões de veículos. Vejam só, praticamente metade, né, do que diz o Denatran. Mas esse é o número que a gente tem. Olha só, e aqui, para a gente pensar também, estatística não é opinião. Nós temos 4% dessa frota são ônibus e caminhões, tá? Aqui esse índice é mais alto. Aqui é mais alto o índice do Brasil, tá? E motocicletas 22%. O que a gente tem, tá? Tá acontecendo nos últimos 15 anos? Um crescimento de frota mais ou menos de 3 a 4%. Vamos combinar, vamos guardar esse número aqui, ó. 3 a 4% de crescimento da frota, que é aquilo que a gente vive para consertar, né? Num número de mais ou menos 68 milhões de veículos. E aqui eu estou falando de veículo a combustão, veículo híbrido, veículo elétrico, a diesel, é a frota, está rodando. Olha só, aqui é Brasil, frota gaúcha, 7,6 milhões de veículos, tá? E aqui só um dado também, de novo, não é político, mas para a gente pensar, né? 4,4 milhões de veículos tributáveis, tá? Para contar para vocês, como eu sou vocês, eu sou diretor da FEComércio e a gente está numa guerra hoje com o governo do estado por causa dos pedágios, vocês sabem, né? A malha gaúcha está sendo toda cedida. Quem vai para Pelotas hoje paga, sei lá, 60, 70 reais para chegar no Rio Grande e voltar. Vai ser concedido agora a malha de Erechim para Porto Alegre. Nós estamos falando de 23 centavos um quilômetro para a pista simples. É só fazer uma conta. Tu vai rodar 300 quilômetros em pista dupla, é 46 centavos um quilômetro. Nós estamos falando de um pedágio
absurdo, né? A alegação do Estado, para nós, é que quem tem que conservar a estrada é quem usa o carro e não quem não usa o carro. Como se quem não usa o carro não comesse o tomate que passa na estrada, o grão. Tá? Mas só tem uma coisa, que esses dias eu falei para o secretário lá que ficou me olhando, não gostou muito do que eu falei, mas o meu papel não é gostar de mim, né? Tem que escutar. Quando tu compra um carro, metade dele é imposto. Nós vamos ver ali na frente que o nosso setor, só em 2023, só em 2024, o nosso setor arrecadou 40 bilhões de reais em impostos. Fábrica, distribuidor, varejo e reparação. E hoje, para cada litro de gasolina que tu coloca no teu carro, tu coloca 3 e alguma coisa de gasolina e 3 e alguma coisa de imposto. Eles podiam conservar as estradas para a gente andar, né? Pagando isso que a gente paga, mas temos que pagar pedágio. Então a gente vai pedagiar? Vai, mas a gente está brigando demais para que o pedágio seja no mínimo justo. E tem uma malha que prevê esse caminho para cá, né? Sabe? Então a gente tem que ficar muito, muito atento. Até porque eu tenho falado, né? Para quem vai para Santa Catarina, o pedágio é R$ 2,50. E aqui é o dobro do valor. Então, são brigas que a gente está fazendo. Saindo da frota gaúcha aqui, chegamos na frota do Alegrete. Olha só, 43,5 mil veículos. E é uma frota bastante expressiva para o Alegrete. E aqui tem um dado muito interessante. Essa frota dobrou de tamanho nos últimos 15 anos. As vias e estradas aqui internas dobraram de qualidade ou dobraram de tamanho. Talvez por isso que a gente entenda porque esse trânsito final da tarde aqui é o que é, né? Nós estamos com o dobro de veículos nos últimos 15 anos. E parece que precisa, né? De um investimento, né? Se bem que quem faz undercar deve estar gostando dos buracos aqui de suspensão, deve estar vendendo bem aqui, para gente consertar as coisas que quebram aqui. Tati, por favor. Aqui, mais estatística, tá? Então, de novo, a gente só estou desfilando números da nossa operação aqui. Olha só, isso aqui é a média. Lembra que eu falei lá, né? 68 milhões de veículos, mais ou menos, Denatran 124 milhões, tá? Mas do que, né? Olha só, a nossa frota brasileira, ela está com uma média de idade de 10 anos e 8 meses. Por que ela tem essa idade? Para quem lembra, o grosso da venda de carros se deu, lembra lá, 91, 92, 93, 94, vendia 3, 4 bilhões de veículos, tá? Essa galera está envelhecendo, né? E os carros a gente diminuiu um pouco a venda, mas continua vendendo, né? Cresce 3% ao ano, mas nós temos uma frota hoje, isso é média brasileira, 10 anos e 8 meses. Olha lá, automóveis, 11 anos e 1 mês, caminhões, 12 anos e 2 meses. O que a gente pode concluir isso? Que o que baixa aquela média lá é a idade da frota das motos, que é uma frota muito mais nova e que dura menos. Vamos lá para a frota gaúcha. 14 anos nos grandes centros, 16 anos no interior, como aqui, por exemplo. A média aqui é 16 anos. Veja, é uma frota mais antiga, é uma frota mais desgastada e que gera manutenção, oportunidade de negócios. É um cenário interessante porque a gente tem a idade média histórica dos caminhões, ela é mais alta do que a idade média dos veículos leves. O que a gente tem aqui? A gente tem, além do agro forte, nós temos uma idade média mais alta da frota, a idade média dos caminhões mais alta ainda, provavelmente alguma coisa na ordem dos 17 para 18 anos, o que significa uma frota que também exige manutenção e é grande oportunidade de negócio, né, sob a ótica que a gente está vendo aqui. E aqui outro dado para a gente pensar também, muito interessante, olha só. Em 2024, isso aqui é dado da Receita Federal,
foram comercializados no Brasil 15,8 milhões de veículos usados. Por que esse dado aqui é importante que eu quero colocar para vocês? Quando a gente quando o mercado vende um carro novo, esse carro fica fora da nossa mão, não é verdade? Durante 3, 4, 5, e agora piorando porque a garantia das montadoras está aumentando. Depois eu quero conversar com vocês com o montador. Se eu não chegar, alguém me lembra aí, marcou aí, montadora, quero falar com vocês. Mas deve estar por aqui em algum slide. Mas o que acontece? Quando há comercialização de um veículo usado, nós estamos falando que ele... Isso é histórico, né? Normalmente, quando comercializa um veículo usado, ele passa 2 vezes nas nossas mãos. O cara que vai vender, ele dá uma guaribada, e o cara que compra, leva no amigo para dar mais uma guaribada. São as 2 oportunidades que a gente tem também de fazer alguma manutenção, mesmo que preventiva. Nós estamos falando de 15,8 milhões de veículos usados, comercializados. E tem uma coisa interessante. Muitas vezes, crise econômica é um potencializador da venda de veículos usados. Quando a economia está muito bem, o cara se arrisca fazer um financiamento, pegar um carro novo. Quando a economia não está muito bem, mas ele precisa utilizar o carro como uma ferramenta de trabalho, ele acaba buscando um seminovo, né? Que tem até uma escala, eu não trouxe hoje, mas de repente eu vou deixar para o Danilo ali. Existe uma escala do veículo seminovo, usado, os velhinhos, né? E então essa estrutura que eu não trouxe para você até porque tinha pouco tempo, mas esses 15 milhões de veículos aqui tem um dado muito interessante. Dos veículos que eles chamam de velhinhos, são os carros com mais de 15 anos, foram comercializados mais de 4 milhões de veículos. Mais de 4 milhões de veículos foram comercializados, veículos com mais de 15 anos. Olha que interessante, que é um veículo que demanda normalmente uma manutenção mais forte. Cátia, por favor. Aqui, mais dados também, a estatística, para a gente conversar depois. Isso aqui é veículo elétrico. Dizer assim, não, elétrico não vai vir, esquece, elétrico é só na Europa, só na China, nos Estados Unidos. Bom, isso aqui é dado do Brasil. Hoje no Brasil, nesse momento agora, mais de 400 mil veículos híbridos e elétricos já estão rodando nas nossas estradas. Mais de 400 mil veículos híbridos ou elétricos estão rodando hoje. Só em 2024 foram incorporados à frota 177 mil veículos. Tem 400 mil rodando, só em 24, 177 mil. Cara, olha a aceleração do crescimento dessa frota. Só em fevereiro de 25 este ano, fui lá no Denatran olhar, foram vendidos 12 mil veículos. Aí eu peguei o número de fevereiro de 24 e ele é 24% maior. A frota está crescendo 3 ou 4, mas a frota de elétrico ou híbrido está crescendo, pelo menos de um mês para o outro, cresceu 24. Olha só, Cátia, por favor. Em julho isso aqui são dados também do Denatran. Em julho de 24, foram comercializados no Brasil 15,4 mil veículos. De 22 para 24, a frota cresceu 72%. Mas de 19 para 23, a frota cresceu 787,5%. Olha só, nessa projeção agora, o que a gente tem? Olha aqui. Você sabe que o carro elétrico ou híbrido, eles vêm reduzindo o preço. Eles vêm diminuindo. Hoje tu compra um carro elétrico ou híbrido pelo preço de um carro a combustão completo. Hoje tem os BYD ali, os Dolphin, os mais básicos, na faixa de 140, 150 mil, que é o preço do Onix completo. A verdade é essa. Tá? Ainda está demorando, mas está tendo um aumento
dos pontos de recarga, que é uma coisa que as pessoas acabam tendo medo de comprar, né? Como é que o Marco compraria um carro elétrico para sair de Porto Alegre e vir para o Alegrete? Eu teria que parar no caminho com uma rede e tirar um sono de 4 horas para carregar o carro, se eu encontrasse um carregador. Então eu ainda não posso ter um carro elétrico, né? Tá? Mas estão chegando mais 6 montadoras japonesas e as chinesas, e as montadoras que estão no Brasil prometem até a 28 dobrar o número de modelos que a gente tem. Então nós vamos ter o quê? Um aumento gigantesco no aumento de modelos ofertados. É uma combinação meio sinistra, né? A gente tem redução do preço do carro elétrico, a gente tem o aumento da oferta de carro elétrico, a gente tem o aumento dos pontos de recarga. O que significa isso na prática? Que a gente vai ter um aumento, sim, dessa frota. E esses carros, sim, vão estragar. E esses carros, sim, vão estar rodando em Alegrete. E esses carros, sim, vão chegar nas lojas, oficinas de vocês. E vocês vão atender, sim, ou vão ter que botar numa plataforma e mandar esses carros para a concessionária. Aí é uma decisão nossa, né? Se a gente vai embarcar neste negócio ou não. Olha só. Projeção, agora é projeção. A partir desses números aqui, tu pega uma matriz matemática, é mais ou menos fácil. Olha lá, 2040. Cara, 2040 tá ali, vamos combinar, né? Tá ali, né? 10, 15 anos, 11 milhões de veículos. De 400 mil para 11 milhões. 2050, não havendo, que vai ter superado antes, a frota rodando no Brasil, elétrica ou híbrida, vai superar o carro a combustão. A decisão não vai ser se tu quer fazer o carro híbrido ou elétrico, ou o teu filho vai querer fazer, ou o teu sucessor. A pergunta vai ser, tu vai querer continuar no mercado e vender peça para esses carros, ou tu vai mudar de ramo? Porque esses carros, a gente vai ter que atender. Este mercado não tem jeito. Cátia, por favor. Olha só. Este dado agora aqui, nós vamos guardar ele, porque eu quero usar ele depois para uma outra reflexão. Isso aqui demonstra o tamanho do desafio que a gente tem, não só na reparação, mas principalmente aonde eu atuo, que é no canal de suprimento. Olha só, como mudam as coisas em tempo rápido. 94, deve ter um monte de carro 94 rodando por aqui, vamos combinar, tem menos, né? Nós tínhamos no Brasil 573 modelos de veículos. Em 2024, 2.443 modelos. Agora, o que é mais grave, versão, né? Lembra o Onix, LT, LTZ, sei lá, né? Pega essa linha Volkswagen também, tem vários modelos. Lá em 94, nós tínhamos 1.225 versões. Lembra aqui, ó, Palio Celebration 4 portas. Tá, só o Onix hoje deve ter uns 12 versões. 2024, a gente fechou o ano com 15.699 versões. Gente, é um acabamento de porta, é um acabamento de painel, é uma multimídia, é uma motorização diferenciada, tá? Resultado dessa brincadeira. Olha a quantidade de itens de reposição que tem no Brasil hoje. Perto de 690 mil itens. 690 mil itens. Hoje uma loja muito bem equipada tem 30 mil itens, 40 mil itens, tá? Hoje tu tá atendendo que percentual da frota? Cada vez menor. O que eu quero dizer com vocês? Em comunidades como essa, a gente tem que se ajudar. Numa diversidade de 690 mil itens, a gente tem que entender o estoque de todo mundo. A gente tem que conversar e, dentro do possível, tem que se ajudar, porque
absolutamente impossível hoje a gente conseguir ter um estoque que atenda 95% da frota. Eu nem sonho com 100%. É impossível hoje. É um investimento surreal. Hoje os grandes atacados cada vez mais estão concentrando, estão se especializando, né? E assim mesmo, os caras têm 40, 45, 50, 60 mil itens. O que é? Um cara com 69 mil itens hoje, ele tem 10% das possibilidades de peça de reposição no Brasil. Ele, necessariamente, ele passa a ser um especialista. Não tem jeito, em alguma coisa. Generalista hoje, vou dizer que não existe mais, né? Ou pensou que era ser um dia. Cate. Olha só. Mais número, essa aqui é estatística ainda, desculpe a numeração, mas eu quero colocar para vocês, porque isso aqui acho que dá um dimensionamento do que a gente está fazendo e do tamanho do nosso negócio, tá? Esse aqui é o nosso setor, é onde vocês estão, é a manutenção automotiva, é da onde a gente vive e o que a gente faz e o tamanho deste negócio no Brasil. E por que eu tenho levado isso para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito, para o governador do estado? Porque nós temos que ser respeitados. Nós somos uma parcela absolutamente importante da economia, absolutamente importante do PIB, né? Só nunca fomos talvez muito escutados, porque nós nunca fomos muito unidos, né? Mas hoje eu tenho conversado e eu levo uma bandeira dizendo: eu represento 28 mil CNPJ. A maioria não me conhece, mas falei, estou lá representando o pessoal. Um deputado olha e diz: puta, esse cara aqui deve ter uns 150 mil votos. Esse cara elege 3 deputados. Eu não consigo votar um vereador, né? lá em Paraíba. Mas, cara, estou levando o recado. Olha o que nós representamos para o Brasil. Indústria, nosso setor, tá? 2 mil empresas, 1,2 milhões de empregos, 10 bilhões de tributos gerados. Olha só, nosso dinheiro indo, 29,5 bilhões de faturamento. Olha como a gente manda dinheiro para o Estado. Distribuição, 7.700 empresas, 340 mil empregos diretos, 11,6 bilhões de tributos, 48 bilhões de faturamento. A indústria paga muito porque paga IPI. Varejo, 65 mil empresas, 1,3 milhões de empregos, o tamanho disso, né? 8 bilhões de tributos, 84,3 bilhões de faturamento, dados da Receita Federal. Reparação, 102 mil empresas cadastradas, 2 milhões de empregos, 7,24 bilhões de tributos pagos aqui para município, estado e união, 105 bilhões de faturamento. Mas olha só, nem tudo é flor, né? Eu preciso colocar para vocês que o mundo está mudando, as condições estão mudando, as nossas equipes estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo e este mundo está mudando. Olha só, 2010, pouco tempo atrás, né? Rio Grande do Sul, nós éramos 5.262 varejos cadastrados na Receita Estadual, 4.843 varejos. De 2010 para 2024, a frota praticamente dobrou de tamanho, a população aumentou, mas o número de lojas diminuiu. Atacados, nós éramos, em 2010, 631 atacados. Em 2024, 430 atacados. O que é isso? Concentração, aquisição, fechamento, especialização. Ou seja, é um mundo de oportunidades? Sim. A manutenção, ela vai se manter por muito tempo? Vai. O negócio é bom? É. É para todo mundo? Não sei. Vai ser para quem se preparar. Hoje está quem de uma forma ou de outra se preparou, tá? Vai ser para quem, assim como vocês, no terceiro turno, cansados, né? Depois de uma semana de trabalho, estão aqui
escutando o Marco, que veio de Porto Alegre, para dizer isso para vocês, porque está preocupado. Porque eu tenho empresa no ramo. Eu vivo do negócio do ramo. O Luciano Saldanha, que está aqui comigo, tem empresa do ramo. E a gente está aqui falando com vocês, porque a gente é bonzinho, porque a gente é altruísta. Um pouquinho. Nossas empresas vivem do setor. Nossas empresas dependem do setor. Nossas empresas vivem de um setor saudável. Vivem de um setor vivo. Né? Esse dia eu escutei uma frase de um cara muito legal, um filósofo, dizendo que a morte, quando chegar, me encontra vivo. É para a gente pensar, sabe? Que a morte, quando chegar, me encontre vivo. Que a gente viva, que a gente esteja com as empresas vivas, nós vivos, nós operando, nós conscientes. Morreram muitos varejos, morreram muitos atacados. E eu quero acreditar, infelizmente, que se nós pegarmos um dado lá de 2034, que eu não sei se eu vou estar aqui, nós teremos menos varejos e nós teremos menos atacados. Possivelmente mais pujantes, mais fortes, equilibrados, tecnologicamente adequados. Mas é um espaço em que a gente vai ter que entender que, infelizmente, não vai ser para todo mundo. Kátia, por favor. Aqui eu tenho mais estatística e aqui eu tenho o Luciano também, que tem caminhado comigo. A gente tem conversado sobre isso, tá? E mais alguns diretores do 5 Peças. E a gente tem conversado hoje, né, com o Danilo, nós conversamos sobre isso. Olha isso aqui também é estatística, né? Isso que me assusta. A população brasileira, nos últimos 15 anos, a população brasileira, a idade média, cresceu 21%. Vocês sabiam que a gente tinha, eu também não trouxe, até porque tinha pouco tempo para conversar com vocês, né, e está passando tempo muito rápido. A idade média brasileira era uma pirâmide, vocês lembram? Tinha as crianças embaixo, e era aquela pirâmide, né? Tá? Essa pirâmide significa que a gente tinha o quê? A gente tinha sempre um estoque de gente vindo para a gente ter mão de obra, trabalho e principalmente pagar a previdência privada do cara que estava de cima, né? Hoje, a pirâmide etária brasileira, ela parece... Sabe aquela carta do baralho que tem uma ponta e faz um negócio assim? Quem joga poker aí sabe que ela... Tá? Ela é uma ponta em cima, ela abre no meio e ela vai fechando embaixo. Essa é a idade, essa é a pirâmide etária brasileira. Nós perdemos o bônus demográfico. O que significa? Que ou a gente vai trabalhar mais tempo, ou a gente vai ter que se virar sem gente no futuro, porque a gente não tem. Porque a população está envelhecendo. A população no Rio Grande do Sul envelheceu 22%. E a população do interior do Rio Grande do Sul, a população de cidades como Alegrete aqui, envelheceu mais. Nós envelhecemos praticamente 30%. No nosso setor, tá? Aí a gente vai no CAGED, no nosso setor, a idade média das nossas equipes cresceu 28%. Isso é dado do CAGED. Tá? O que significa isso? Como é que a gente vai trabalhar com essas equipes? Como é que a gente vai preparar as equipes com mais idade? Como é que a gente vai ter mão de obra para trabalhar num futuro muito breve? Né? Eu não tenho solução para isso. Estou dizendo que a gente vai ter problema ali na frente, né? Se é que já não está tendo, nós vamos ter que resolver isso. E, infelizmente, possivelmente, uma das soluções do Estado vai ser empurrar a previdência do cara cada vez mais para longe. A verdade é essa. Cátia, por favor. Bom, diante disso, dessas estatísticas, eu quero falar com vocês alguma coisinha agora sobre o cenário nacional, cenário internacional dos nossos negócios, tá? E depois nós vamos trabalhar um pouquinho sobre desafios e as oportunidades, até porque o nosso tempo já está quase estourando aqui. Olha só, novas tecnologias.
É uma bênção, é uma oportunidade, mas é um baita desafio. Hoje, a manutenção dos nossos carros é cada vez mais complexa. E vocês sabem que hoje o sistema de comunicabilidade, o sistema de comunicação dos carros, ele vem para nos ajudar, mas na manutenção ele vem para nos complicar. E nós temos um enfrentamento muito sério. Eu vou falar com vocês como montadora sobre, por exemplo, os carros hoje estão retirando dos carros hoje a entrada OBD para fazer o engate, né, do scanner para a gente conseguir fazer a manutenção. Hoje alguns carros da Stellantis, como por exemplo o Jeep, o Commander, e aquele Fiat, o Fiatzinho Fastback, ele não tem mais a unidade OBD. Hoje, se ele queimar uma lâmpada, um carro desses, e tu trocar a lâmpada na tua oficina, vai ter que mandar esse carro na concessionária tirar o aviso de defeito do painel. Por isso, os 5 peças RS, junto com outras entidades do Brasil, nós somos amigos curi de um processo contra a Stellantis, porque isso fere o Código de Defesa do Consumidor. O dono do carro tem que poder consertar aonde ele acha que tem e não é obrigado a levar o carro numa concessionária. Mas tem muita coisa acontecendo no mundo, inteligência artificial chegando. Vocês aí usam já o ChatGPT? Alguém já tem no celular? Cara, é uma experiência que tu tem que ter. A gente vai no Google, né, fazer pergunta hoje. Recomendo e vale a pena. Quem não tem ainda, por favor, baixe. Eu acho que é uma baita experiência. ChatGPT, hoje tu pede uma foto, hoje tu pede uma imagem, hoje tu faz uma pergunta, uma estatística, ele vai te entregar. Isso é hoje um arquivo, hoje é um banco de dados, é uma biblioteca, sabe? É aquelas Delta lá, Rússia, aquelas que a minha avó tinha lá na prateleira, lá no teu smartphone. Isso é importantíssimo ter, tá? Mas o mundo está falando muito hoje, né, no e-commerce. Nós vamos ver depois ali, que isso também é meio complicadinho, tá? E o mundo está mudando. O mundo está mudando rápido demais. Existe uma feira nos Estados Unidos. Alguém já ouviu falar na NRF? Pois é. NRF é uma feira, todo ano tem. É a maior feira do mundo de varejo. É uma feira nos Estados Unidos, em Nova York, onde os maiores especialistas do mundo falam sobre o que vai acontecer com o varejo, o que está acontecendo com o varejo. E a gente pensa assim, né? Tá, mas eu estou aqui no Alegrete, o que muda na minha vida? Cara, as coisas vêm, a conexão vem, a notícia não chega mais de trem, não chega mais de carta, hoje vem pelo smartphone, e isso vem de segundo. Às vezes, quando acontece um acidente no mundo, não é verdade, a gente fica sabendo no smartphone antes da notícia na televisão. No máximo, tu vai confirmar, escutei mesmo e era verdade, eu estava na dúvida. A notícia chega, as coisas vêm muito rápido, e vêm muito rápido. Lá em Nova York, lá na NRF, os caras estavam falando muito sobre tecnologia das lojas, tecnologia. O que acontece? Hoje o cara, se falava algum tempo atrás que o e-commerce ia matar as lojas, né? Tu ia comprar hoje um tênis pelo e-commerce, tu ia comprar uma camisa, uma blusa, um livro. Quem compra aqui no Mercado Livre? Quem já comprou no Mercado Livre? Meu Deus do céu. Tá? Quem já comprou no Shopee aqui, alguma coisa? Eita nós, olha só. Pois é, o que acontece? Só que o que o americano está dizendo, o mundo está dizendo, tá? Que esse movimento, ele tem um limite, tá? Ele tem um limite. O que eles disseram? Fizeram pesquisa no mundo todo. O que descobriram? Descobriram que 60% das pessoas querem agilidade e rapidez. Lembra para vocês? Tem que ser rápido, tem que ser ágil. Mas 40% quer outra coisa. 40% quer atendimento, quer experiência, boa experiência. E aí eu digo uma coisa para vocês, quem é que tem balcão de autopeça aqui? Quem é que tem uma boa recepção na oficina mecânica? Vocês sabem que o balcão da autopeça ou a recepção da oficina mecânica fala com o cliente antes do teu funcionário, antes de ti. Se tu entrar na tua loja, entrar no teu negócio e achar que tem alguma coisa errada, tenha certeza que tem, porque o cara que tu está entrando o dia todo e a gente se acostuma com as coisas erradas. Quem não está acostumado vai ver com mais força ainda.
A gente tem que ter essa percepção de que o meu ambiente de trabalho, seja meu escritório, seja a minha loja de autopeça, ela fala com o meu cliente antes de mim ou do meu funcionário. E a gente tem que ter esse cuidado. Gente, a gente quando vai no restaurante procura sempre um lugar mais barato? Não, né? A gente procura um lugar que a gente teve uma experiência boa. Não pode ser roubado, eu não posso me sentir achacado, eu não posso ir lá pedir um pastel e o cara me cobrar R$60, a não ser que chama um gourmet todo especial, tá? Mas eu não vou procurar o mais barato, com certeza, eu vou procurar a melhor experiência que eu tive. E aí, de novo, eu pergunto para vocês, o cliente de vocês tem uma experiência boa quando procura vocês? Porque o carro não pede para voltar. Tu faz o melhor conserto no carro. Ele não diz lá daqui 2 meses, pô, cara, me leva de novo lá, os caras me trataram tão bem. Nem pede para voltar na pet shop, né, que levou um banho bom. Muito menos o carro. Quem leva o carro de volta para onde consertou é quem teve uma boa experiência. E isso está provando. Lá o pessoal de Nova York, naquelas pesquisas malucas, disseram 60% das pessoas querem que a coisa seja muito rápida. 40% quer experiência. E aí eu vou fazer uma outra pesquisa com vocês. 60% quer a coisa muito rápida. Isso é oportunidade para quem está aqui no Alegrete. Porque a cidade mais próxima é 100 km, a capital está a 500 km. Vocês têm oportunidade de entregar agilidade para quem está aqui, de quem não está em Porto Alegre. Mas o cara entrega da manhã para tarde aqui. Então, eu tenho que ser ágil para atender os 60%, mas eu tenho que ter e imaginar os gatilhos emocionais, cheiro, luz, imagem, som, de coisas que fazem as pessoas terem um ambiente aprazível. Se vocês vêm aqui e a temperatura está boa, a luz está boa, a cadeira está boa, eu convido de novo para uma palestra, tu vai dizer, cara, legal, vou. Tu passa numa cadeira horrorosa que durante 1 hora tu vai arrumar um desconto. Ou tu nem sabe por quê, mas tu não quer vir. Tu não sabe por quê. Você já entrar no supermercado que é frio demais e tu não sabe por que quer ir embora? Sabe aquela sensação, eu quero pegar um pão, eu quero sumir daqui, mas por que eu não sei? Mas eu não sei, eu quero ir embora daqui. Cara, seguramente tem algum gatilho no teu corpo dizendo, cara, sai daqui que tu tá te lascando. Mas eu não sei, é a temperatura. Então assim, ó, o cara do mercado quer que a pessoa fique lá dentro, ele cuida da temperatura, ele cuida do som, ele bota uma música que não me incomoda, baixinho, mas eu tenho que escutar. Assim, ó, a gente tem percepções e a gente tem que pensar e entender que o cliente da gente também, e isso faz com que a pessoa fique, tá? Isso é muito interessante. Inteligência artificial, ChatGPT. Hoje em dia, tu faz uma pesquisa rápida e o cara te ensina hoje a desmontar uma peça, ele te ensina a pesquisar, achar no carro algum lugar que a gente tenha. E nós vamos lançar, vou lançar aqui em primeira mão, Danilo nem sabia, o Luciano vai ficar sabendo também, agora que eu vou contar, dos 5 peças, nós estamos fechando uma parceria com uma super consultora no Brasil, uma empresa de consultoria, e nós vamos ter um produto que é muito interessante, está para os representados do sindicato. Quando tu digitares a placa do carro, nós vamos ter tudo o que compõe o carro, do pneu à antena de teto, todos os itens do carro, a partir da placa do carro, tu vai saber a marca do alternador, tu vai saber a marca a especificação do amortecedor, da junta, da bucha, seja lá o que for. Olhem o atalho. E isso o que é possível? Por quê? Inteligência artificial. A gente está usando isso cada vez mais. Isso não é lenda, isso não é futuro, não é, sabe, Guerra das Estrelas. Isso está aí pra gente e vai vir muito rápido. Kátia, por favor. Vamos lá. Para a gente agilizar agora, desafios e oportunidades. Desafios do nosso setor. Em primeiro lugar, vocês sabem que nós temos uma cadeia fragmentada. O que significa isso? Uma quantidade enorme de pequenos negócios. O
que significa isso? Muito fácil entrar gente grande. Alguém já ouviu falar no grupo AutoZone? Ninguém ouviu falar? Já? Se não ouviram falar, sugiro como primeira pesquisa do ChatGPT aí, ou do Google, escrevam aí e pesquisem sobre AutoZone. AutoZone é a maior rede de autopeças dos Estados Unidos. Os caras têm 4.000 lojas nos Estados Unidos. É a maior rede de autopeças do México e da Costa Rica. E os caras estão chegando no Brasil. Os caras já estão com 6 negócios só na grande Porto Alegre. Eles querem ter mais de 300 lojas no Brasil até o final do mês. Os caras do terreno limpo, do chão, a loja funcionando, trabalhando, eles levam 90 dias. Parece um Lego a montagem das paredes. Tá? O diferencial dos caras: trabalham 7 dias por semana, 31 dias por mês, 12 horas por dia, e eles têm um cartão fidelidade para o mecânico que ele vai lá e pega a ferramenta emprestada. É o melhor preço? Não. Mas o sujeito entra na loja e eles têm uma diretriz. O sujeito não dá 3 passos na loja sem receber um bom dia, boa tarde ou boa noite. Domingo a domingo, 12 horas. De domingo a domingo, 12 horas, 31 dias por ano. 31 dias por mês, todos os dias do ano. Esses caras montam lojas em 90 dias e esses caras estão chegando num mercado onde tinha só 2 grupos grandes no Brasil. O Grupo Pomolat, que você sabe, Sama, né? Os grandes grupos, e o grupo que foi comprado pela Adventure, o Grupo Fortebras, que hoje já são 200 atacados no Brasil, esse grupo, que é o segundo maior grupo do Brasil. Pois esse grupo está chegando e esses caras vão fazer um estrago gigantesco. O que eu digo para vocês? Não deu tempo para o lojista de Canoas, não deu tempo do lojista de Alvorada, não deu tempo para o lojista de Esteio se organizar. Esses caras chegaram e em 90 dias estavam operando. Esses caras não chegaram aqui ainda. Aqui dá tempo ainda de vocês se organizarem, pensarem, porque esse pessoal vai vir. Você sabe por que esse pessoal vai vir? Porque aqui tem 50 mil carros rodando. Porque aqui tem operação que justifica. Aqui é um centro econômico que fala com todo o entorno do Estado. Esses caras vão vir e a gente quer alertar para vocês. Outro desafio, nós estamos falando de cada vez mais veículos com tecnologia muito sofisticada. Tá? Eu não vivi isso, mas meu pai me contava o susto que deu quando o dínamo foi embora e veio o alternador. Meu Deus do céu, como é que a gente vai consertar um negócio desse? Tá? O susto que deu quando o carburador morreu e veio a injeção eletrônica. Meu Deus do céu, como é que a gente vai consertar um negócio desse? Hoje está vindo o elétrico, está vindo o híbrido, e tem carro hoje que tu não pode abrir o cofre do motor porque simplesmente ele dá uma falha, não sei do que. A gente precisa se preparar, e a gente precisa se preparar, e a gente precisa se preparar, e quando cansar, se preparar mais. Não existe empresa forte com equipe fraca, assim como não existe setor forte com empresa fraca. Por isso nós estamos aqui. A gente quer um setor forte, precisamos de empresas fortes, mas empresas fortes só vão resistir com equipes fortes. Treinar é caro? É caro. Experimenta não treinar, para te ver o preço que tu vai pagar. A gente tem que treinar, e tem que colocar no orçamento treinamento. A montadora investe, a concessionária investe, 2 semanas por ano manda o cara para a fábrica. Com diária, hotel, passagem, um monte de coisa. Eles cobram? Eles cobram. Espetou o escândalo lá, pô, 500 reais, R$1.000. Experimenta não treinar para ver o que é caro, vai ter que treinar. Montadoras e e-commerce. Gente, isso aqui até um tempo atrás, nessa minha palestra que eu rodava, eu dividia em dois itens, né? Montadoras, concessionárias e e-commerce. Hoje, olha como é que é o negócio. Há 3 meses atrás eu dividia, hoje não divido mais, porque hoje não dá para dividir. O que acontece?
montadoras. Você sabe, falei para vocês há pouco tempo que a Fiat, a Stellantis, na verdade, que é dona da Jeep, Fiat, Ram, né? E outras marcas mais, esses caras estão mexendo no nosso queijo. Esses caras estão querendo que a gente não possa mais fazer manutenção. Existe um processo que o 5 Peças é lá signatário. Desculpa, eu falei lá, o amigo Scuri, bobagem advogado que fica falando, né, em latim. A gente entrou no processo junto, nós assinamos junto o processo, tá? E o processo tem um nome em inglês chamado Right to Repair, direito de reparar, baseado no Código de Defesa do Consumidor, para que as pessoas possam consertar onde quiser. Mas a montadora vem mexendo no nosso queijo de outras formas. Vocês sabem que essa mesma Stellantis comprou a De Pascoal. Vocês viram ano passado? Alguém leu essa notícia? Alguém deu uma olhada nisso aí? Tem até, eu deixei com a Cleusa aqui no jornal, Correio Mecânico. Depois, se vocês quiserem, por favor, tem uma edição do Correio Mecânico aqui, tá? Todos os jornais do setor editaram. A Stellantis comprou a De Pascoal. O que os caras querem fazer? Eles querem entrar no mundo da manutenção automotiva. Por quê? Porque nós representamos 80% da manutenção automotiva. A concessionária consegue fazer de 15 a 20. De 15 a 20. 20 lá em Porto Alegre, que tem um monte de concessionária. Aqui eu não sei se chega a 10, não sei, talvez 15%. Ou seja, o nosso mercado é maravilhoso. Tão bom que os caras querem. Se é bom, por que os caras não querem? E querem e vão conseguir. E estão conseguindo. E eles estão fazendo com que os carros cada vez mais tenham tecnologia que não nos permitam consertar. Mas tem mais problemas acontecendo, tá? E aqui eu faço a junção. Por que da junção da montadora com o e-commerce? E aí o porquê da minha pergunta do Shopee, né? Alguém levantou a mão, eu. Vocês sabem, não é só vocês. Vocês sabem quantas consultas o Shopee tem por mês? Alguém chuta um número grande? Grande. Tu que levantou a mão primeiro. 300. Oi? 300. Consulta por mês, Shopee? Não, às vezes não. Subiu. Às vezes nessa sala aqui. 30 milhões. Oi? 70 milhões de consultas por mês é do Shopee. Você sabe o que a General Motors fez? Abriu uma loja oficial dentro do Shopee da Cedel. Multimarcas. Tu vai digitar lá alguma coisa do teu carro, tu vai encontrar no Shopee, cara, peça para cá. Montadora conversando com o e-commerce. Uma dos itens das linhas mais vendidas no Mercado Livre é mercado automotivo. Cara, tem cara em apartamento numa kitnet recebendo 4 pneus do Mercado Livre. Os caras chegam lá, aqui a entrega por 508, cara, o que é 4 pneus? Meu Deus, tô no elevador. Cara, se o cara vende 4 pneus, tu imagina o resto. A gente não, mas só vende acessório. Não, vende amortecedor, vende disco e prensa, vende tudo, filtro. E a gente tem que entender. Eu não posso me opor contra isso. Eu não posso me opor contra essa manada que está vindo, contra essa onda que está vindo. É uma onda grande? A dúvida é, eu vou conseguir surfar essa onda junto ou eu vou morrer afogado? A gente tem que entender. Eu tenho solução para tudo? Eu não tenho. Eu estou dizendo, cara, está vindo. E a gente tem que se preparar. E o número de lojas vai diminuir. Mas quem ficar vai ter mais oportunidade? Vai ter mais oportunidade, porque a frota está crescendo e continua envelhecendo e continua crescendo. E os números são bilionários. São. E é bom? É. Mas é difícil? É. É fácil? Não. Se fosse fácil para todo mundo? Não. Mas é negócio? É. E é bom. Olha só. Então, o e-commerce está vindo e está vindo muito rápido, muito forte. Outro item de um desafio que eu coloquei aqui só para a gente pensar: falsificação. Alguém já se deparou aí com uma peça falsa? Eita, nós! Já? Pois é, olha só. 5 peças, né? Esses dias um amigo lá do Ceará me ligou. Sabe? Aquele jeitão dele, Marcão, pelo amor de Deus, não mexe mais nisso, porque esse troço é meio perigoso.
Eu estou batendo, e vocês vão ver em tudo que é jornal do setor, Correio Mecânico, aquele Novo Meio, a revista do Peregrino, aonde tem uma revista eu estou lá dizendo, a gente tem medo da falsa, tem falsificação, tem peça falsa, tem peça roubada, tem peça pirata. Gente, de cada 4 litros hoje de óleo no Brasil, 1 é falso. Ah, porque o carro da General Motors, que tem a correia dentada, aquela banhada a óleo, é uma porcaria. Cara, tudo óleo que é falso. O troço história. De cada 4 litros, 1 é falso. Mas tem falsificação de pastilha, tem falsificação de amortecedor, rolamento. Bom, rolamento nem se fala. Rolamento não. Correia. Imagina uma correia dentada falsa. Tá? Assim, ó. E aonde que é fácil entrar? Oi? Dentro da concessionária está rolando falsificação. Olha só, pois é, mas aí que está. Aqui em Alegrete, eu falei, conta um caso. Um pastor, um ônibus comprado dentro da Nicola, revisado somente dentro da Nicola, com 40 e poucos mil quilômetros, rebentou a correia dentada. Pois é, olha só. E o ex-gerente tocou no ombro dele e disse assim, viu o que dá para fazer a revisão dentro da concessionária? E o pós-venda chegou e disse, não fala no bairro. Porque foi feito. Somente. Olha só. E o slogan da concessionária hoje é: venha para cá, porque aqui não tem falsificação, mas tem. Aí a Nicola pagou a metade e a Gêmeos pagou a outra metade. Eu quase deu. O dono do carro, vamos combinar, ele não tem obrigação de saber se a peça é falsa ou não é. O proprietário, o profissional da reparação é. Ah, mas é difícil. Tu é profissional. Se tu tens uma credencial de profissional da reparação, tu tem que olhar um coxinho e saber se o troço é falso ou não. Como? Cara, sei lá, pelo brilho da borracha, pelo acabamento da peça, pela dobra, pelo seja lá o que for. Tem que olhar a peça e identificar. É fácil? Nem sempre é fácil, mas a gente tem que identificar. E aí que está a seguinte situação. A solução hoje, nós proibirmos, não aceitar a peça falsa que o cliente vem, porque a porta de entrada principal da peça falsa é o e-commerce. O cara comprou, não sabe nem de onde vem, rapaz. Só que a gente sabe, 60% da peça falsa no Brasil, ela entra via Paraguai ou container por Santos, peça da China. 60%, Marco, e o resto é feito no Brasil, é feito no interior de São Paulo. Tem gráfica fazendo caixa falsa. Faz as caixas falsas, velho. Caixa falsa. Isso, tá? Então assim, como é que a gente resolve isso? Gente, confiando no seu fornecedor e elegendo fornecedores sérios, responsáveis. Se não for porque é bonzinho, é porque é inteligente. Porque o motor que bate hoje, ali deu 10 mil, deu 15 mil, é barato. Hoje tem correia dentada estourando o motor de 30 mil, manutenção de 40 mil. E vai pagar. Ah, mas foi o cliente que trouxe a peça. Já tem jurisprudência. E aqui de novo o advogado chato falando. Já tem jurisprudência. O juiz disse: o senhor escolheu, o senhor é profissional. Quando o senhor faz a nota de mão de obra, não é uma nota. Sabe o que o juiz disse? É uma RT. Sabe o que é RT? Responsabilidade técnica. Porque tu aceitou. Ah, Marco, mas só dá prejuízo quando não mata, né? Um amortecedor hoje, falso com defeito, faz com que o carro tenha que rodar, às vezes, 20% mais da distância para parar. Um amortecedor falso hoje, num carro a 60 km por hora, numa curva de 60 graus, o motorista vira passageiro. Mata. O ano passado no Brasil, de acordo com o Penatrans, e aí eu sou representante gaúcho lá naquele negócio de Brasília, tem uma estatística: morreram no Brasil em acidente de trânsito, direto, acidente de trânsito no Brasil, 38 mil pessoas, 38 mil vidas foram perdidas no trânsito brasileiro. A estimativa é que, no mínimo, 10% disso foi falha mecânica. Por quê?
falta de manutenção ou manutenção mal feita e indevida. Então, o que eu estou dizendo para o senador Reins, para a deputada Nadine, para o deputado Antunes, do café da manhã hoje com ele aqui, que peça falsa mata, dá prejuízo para o setor, e a gente tem que combater. A gente não é polícia, eu não posso ir lá no porto mandar prender o falsificador, mas a gente pode barrar, a gente pode tentar barrar. E se o Estado não faz por nós, que nós façamos por nós. Eu tenho feito uma campanha brasileira disso aí, levei para a CNC, agora mês que vem estou indo para São Paulo na Automec, vão me dar um espaço lá no Mariano do Conhecimento e eu vou bater de novo. O setor está perdendo dinheiro com peça falsa, porque a gente perde emprego, perde arrecadação, a gente perde faturamento. Não é justo competir com a peça falsa, cara. Não é justo competir. Assim, ó, vamos combinar. A gente tem que dizer para o cliente. Aí o cliente chega lá e diz o seguinte: cara, tu está me cobrando uma peça aqui por R$200. Encontrei na internet por 20. Digo, cara, eu vou te dizer o seguinte: eu não vou nem instalar se comprar um negócio desse. Te mata sozinho. Não, mas por quê? Porque o cara não tem milagre, velho. Se eu estou te vendendo por 200, é porque eu estou te dando garantia. O fornecedor é sério, porque a peça é séria, e porque tu está levando a tua família dentro deste carro. E tu está fazendo uma bomba relógio. O que a gente entrega na manutenção não é um gerador, cara, que pode parar e apagar a luz. É botar uma família dentro e levar um lugar para o outro. É botar alguém numa ambulância que vai parar no caminho e vai morrer porque não chegou no hospital. A gente não vende peça, a gente vende segurança, a gente vende mobilidade. Nós somos responsáveis. Eu tenho feito isso já há quase um ano, eu tenho conversado com isso, e eu já recebi umas 3 ou 4 ligações, do tipo assim: Marcão, para, porque as quadrilhas que estão fazendo isso, estão fazendo mais dinheiro do que com droga. E o pessoal não gosta de ser atrapalhado. Eu digo, cara, enquanto eu estiver na frente, nossa categoria, e eu ver mecânico sendo processado, porque estourou o motor, porque tinha uma correia que estourou, eu vendo mecânico que foi processado, que colocou um amortecedor que o cliente levou, e a família morreu, eu vou ficar gritando. Então, isso é um problema para nós. Mas a gente tem oportunidade, né, gente? Eu vou correr um pouquinho mais agora, tá? A gente tem uma frota gigante que está envelhecendo. O que é isso? Isso aqui é possibilidade de manutenção. A gente tem uma vida longa. Rio Grande do Sul, 7,6 milhões de veículos. A gente tem oportunidade de fazer dinheiro, né? Olha só. O que eu tenho dito? A gente não vende peça, cara. A gente vende segurança, conforto, mobilidade. É isso que a gente tem que dizer. Sabe, quando eu faço um checklist e digo assim, cara, o teu freio tu tem que fazer. Esse dia eu vi na internet, e é sério, o pessoal brincando e dizendo o seguinte: tu vai querer fazer o freio agora, ou tu quer que eu busque o teu carro depois quando tu bater em algum lugar aí, te matar para vir aqui fazer chapeação, tudo aqui e trocar essa suspensão de novo? Sabe, tu vai querer trocar esse óleo aqui, ou tu vai bater o teu motor e vou vir trocar depois aqui? A gente vende segurança, tá? Aquele problema que eu falei para vocês, da cadeia fragmentada, não deixa de ser uma oportunidade. Nós temos uma capilarização. Alguém lembra do nosso ex-governador Olívio Dutra, quando ele dizia assim: nós temos que espraiar? Lembra? É o espraiado. O nosso setor é espraiado, como ele dizia. Não existe localidade no Brasil que não tenha uma reparação, uma borracharia, uma vulcanizadora, alguém que faça manutenção. A montadora não tem essa capacidade, a concessionária não tem. Eles estão lutando por uma fatia que eles não vão conseguir atingir, a não ser que eles proíbam de tal forma que a gente tem que botar na plataforma o carro e mandar para eles. Enquanto a gente estiver lutando, a gente vai conseguir. Essa capilaridade joga a nosso favor. Oportunidade, elétrico e híbrido. Gente, carro elétrico dá manutenção. Mais do que carro. Por exemplo, você sabe que pneu de carro elétrico come muito mais do que o carro comum.
Por quê? Porque ele é mais pesado e muito mais potente. Sabe que potência de motor não é a cilindrada, né? Por exemplo, aquele T-Cross, aquele 200 TSI. Sabe o que é o 200 TSI? Ele tem 20 kgf, né? Mas se ele for 1.4, ele é o quê? 250 TSI. Ele tem 25 kgf, né? Um carro hoje super potente, um Audi TT, uma coisa assim, ele tem 230 cavalos e ele tem 29, 30 kgf. Um carro potente pra caramba. Um Volvo elétrico tem 78. Um T-Cross com motor 1.4 turbo TSI, 25 kgf. Um Volvo, 78 kgf. Se um cara pisar fundo num Volvo elétrico desses, ele deixa o pneu desmanchado no chão. É uma potência absurda. Só que um carro que pesa demais, ele tem aquele pack de baterias demais. Se o cara estragar um pneu desses de carro elétrico, não encontrar numa loja de vocês e colocar a mesma medida num pneu convencional, não dura 3.000 km pela composição do pneu. É oportunidade? É oportunidade. Uma cidade como a de vocês aqui, suspensão, vamos combinar, né? É um prato cheio para fazer, né? Um carro elétrico, com todo esse peso, com toda essa estrutura, vai estourar o amortecedor, vai estourar tudo, o undercar dele vai, o freio vai comer, vai. A gente tem coisa para fazer. Arrefecimento, não é? A Paraflu hoje lançando arrefecimento de carro elétrico. As baterias têm que ser refrigeradas, então manutenção vai continuar tendo e a gente vai ter que se especializar. Agora, tu não pode abrir um capô, pegar um alicate e cortar um fio daqueles vermelhos, porque tu vai te encontrar, o cara lá vai dizer, eu explicar o que estava fazendo, não sei, abri o capô e aparecia aqui, entendeu? Então vai para a fila ali para te descansar um pouco, depois que eu te recuperar da queimadura, tu vem aqui para ver onde é que é o teu bangalô, né? Espera aqui em cima, porque o cara vai. Tu entendeu? Então, nós temos oportunidades e é um mundo longo para nós. Cátia, por favor, vamos lá. Gente, para encerrar, assim, ó, de forma bem rápida, porque o meu tempo já estourou, eu vou me permitir citar um pouquinho Nietzsche. Vocês conhecem Nietzsche, filósofo, aquele lá perto de 1790, 1800, esse cara vivia um mundo conturbado pra caramba, e esse cara teve algumas ideias que se mantêm vivas e muito atuais até hoje. Algumas coisas que ele disse, por exemplo, e que a gente tem que perceber até hoje, né? Ele dizia o seguinte: quem muito olha para o abismo, um dia o abismo olha para ele, sabe? Então, assim, ó, não adianta a gente se vitimizar. A gente tem que buscar, a gente tem que continuar fazendo, tem que fazer, a gente tem que se virar, nós temos que correr atrás. E pelo meu tempo que estourou, eu queria terminar com vocês dizendo outra coisa, também uma fala dele. Nós não somos humanos, né, só porque nós somos pessoas boas. Nós somos humanos porque a gente falha, né? Nós somos humanos porque a gente falha. Todo dia a gente falha. O desafio, talvez, e o grande aprendizado da falha, não é a gente não sai da manhã de casa dizendo, hoje eu vou falhar, hoje eu vou fazer uma merda, hoje é certo, sair hoje com o espírito de porco. A gente não faz isso. Mas o desafio da gente não é não falhar, porque isso é da nossa humanidade. O nosso desafio é melhorar com a falha. A gente erra, e a gente é humano e vai errar. O desafio da gente é aprender com as falhas e na frente errar com coisa nova. Porque as coisas que a gente fez erradas, olha, eu não sei como é que funciona, mas eu sei como é que não funciona. E a gente tem que se unir, a gente tem que se visitar, a gente tem que trocar cartão, a gente tem que conversar. Porque eu mostrei para vocês aí
que a verdadeira concorrência e os verdadeiros inimigos não estão aqui dentro, estão vindo de fora, e vindo de fora fazendo coisas que a gente não sabe fazer. Se nós formos bons naquilo que a gente sabe fazer e a gente se unir, a gente vai criar uma barreira no nosso feudo aqui, para a gente suportar mais tempo, até aprender a fazer o que esses caras fazem melhor do que nós, com outra tecnologia e muito mais forte. Tá? E a última historinha rapidinha, para a gente entender que a gente precisa de gratidão também. É uma história muito rápida de... Sabe como o meu menino hoje, eu estou orgulhoso de dizer, ele é piloto aeronáutico, vai ser, está lá na escola de aeronáutica. Eu tenho lido muito sobre isso, falado coisas com ele. E esse dia ele me contou uma história muito engraçada de um piloto do Vietnã que foi abatido, né, 2, 3 vezes e saiu vivo, né, saiu vivo da história. Abriu o paraquedas dele, ele caiu no mar, ficou preso no Vietnã 2, 3 anos lá, sobreviveu, virou um palestrante fabuloso e famoso nos Estados Unidos, até que um dia ele sai de uma palestra e encontra um cara. O cara diz assim: o senhor é o piloto, né? Aquele que... Ele assim, sim, quer um autógrafo do meu livro? Ele assim, não, eu estava naquele porta-aviões que o senhor decolou a última vez. Eu fui o soldado que dobrou o seu paraquedas. A gente em casa tem gente que troca e dobra o paraquedas da gente. E a gente tem que lembrar que a gente não faz nada sozinho. E a gente tem sempre alguém que dobra o paraquedas da gente, e às vezes a gente leva o mérito, né? Foi a minha vitória. Às vezes tem um soldado lá embaixo que dobrou teu paraquedas, e quando tu achou que ia morrer, tu tinha aquela salvação. Eu desejo a vocês muito sucesso. A cidade é maravilhosa, aqui vocês estão aqui, já passou demais no meu horário aqui. Eu estou em Porto Alegre, de novo, os 5 peças. O Danilo aqui e a Cleusa têm o meu contato. A gente pode trocar depois se precisar aqui o meu contato. A Cátia está aqui também. Os 5 peças, eu evito falar, né? Mas é um sindicato. O pessoal diz: o sindicato hoje é palavrão, é nome feio. Mas a gente não posso trocar o nome, infelizmente, da bagaça. Eu assumi, há 4 anos e meio atrás, eu decidi assumir, junto com mais 15 loucos amigos, para a gente virar esse jogo do avesso. Estamos virando, estamos caminhando. Já rodei nos últimos 3 anos 80 mil quilômetros do Rio Grande do Sul, falando com o nosso setor, conclamando, porque eu acredito no setor, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente está doente e a gente precisa energizar e tocar. O setor é maravilhoso para quem se preparar. E parabéns para vocês que estão aqui, né, sábado de noite, me escutando aqui, que vim de Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E eu permaneço à disposição de todos. E depois o Danilo vai nos oferecer uma linguiça ali embaixo, que falou com o pessoal ali. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Danilo Schmitz e queremos agradecer em primeiro lugar a Deus, né, por esse momento aqui. Agradecer ao Marcos, que veio de Porto Alegre, né, nessa belíssima palestra. Agradecer a todos da nossa associação que estão aqui, amigos da associação, né, da AMIA, né, os lojistas que estão aqui, Sacade, meu amigo Celso. Muito obrigado pelo Luciano estar aqui. Eu acho que isso é uma oportunidade, né, para nós ouvir algo que vem lá de cima. A gente está muito longe de tudo e de todos. E eu acho que esse momento é um momento que, depois dessa palestra, é um momento de união. Vai ter muita união de todos. Acho que ninguém é protagonista de nada. Ninguém é o... Não, nós somos todos humildes e precisamos de muita união, muita parceria, sabe? Do lojista, do atacado, né? do fabricante, é uma rede. E o mecânico também precisa estar muito ligado. Hoje nós não temos mão de obra,
Isso é uma coisa que eu vim falando, e nós precisamos muito, porque tem oficinas de Alegrete boas que não tem funcionário, não tem quem trabalhar. E se não tiver com quem trabalhar, não adianta tu ter uma porta aberta, tu não consegue desenvolver o trabalho que é necessário para te manter nas portas abertas. Nós pagamos muito e recebemos muito pouco. E só nós vamos conseguir alguma coisa juntos, unidos. E eu convido aí o pessoal que não é sócio da associação, que se associe. Nós estamos ali com bastante avançado a nossa sede. Falta pouco. Hoje nós temos um trabalho para meio ambiente que ninguém dá bola. Mas nós recolhemos a maioria dos pratos das oficinas, frasco de óleo. E eu convido os lojistas, venda para o cara e diga assim, ó, entrega lá no Danilo, eu recebo todos. Não deixe para o Rio, porque isso aí vai prejudicar nossos filhos, nossos netos. Então, esse é um momento assim, ó, de muita parceria. Eu fui que eu ouvi aqui, muito obrigado, Marcos. Te agradeço mais uma vez. Boa viagem. Né? E agradeço a todos vocês que estão aqui junto conosco. Muito obrigado. Nós estamos trazendo as entidades unidas. Isso também foi um desafio nosso aqui. Sabe? Vocês sabem que entidade unida é uma coisa muito complicada. Unimos os 5 peças com o CARS, que são os Comitês Automotivos Gaúchos, com as associações, com a ASDAP, e nós traremos para Alegrete um baita evento em outubro, um grande pit stop automotivo, acompanhado de palestras técnicas. Nós traremos, junto com a prefeitura, aqui com as secretarias, nós faremos na cidade, na semana do aniversário de Alegrete, nós faremos uma série de palestras técnicas com fabricantes de renome nacional. E vamos culminar com um pit stop na cidade, que será uma linha de checagem de veículos, aonde ao final da linha o proprietário do carro vai sair com um check-up do seu carro e um checklist completo do carro e com as indicações das possibilidades, lojas locais e reparadores locais para que ele faça a manutenção, se assim quiser. É uma pegada ambiental e de segurança de trânsito e vai ser um grande evento. A gente quer mobilizar fábricas de renome como Cofap, Osram, Philips, Bosch, pessoal para vir aqui para Alegrete. E a gente falei com o prefeito hoje, adorou a ideia, quer que o evento vá para o calendário municipal como um evento anual, né? E provavelmente nós faremos de Alegrete o centro no interior do estado com o maior evento automotivo gaúcho desse tipo, né? Semelhante depois só lá em Caxias do Sul, talvez em Porto Alegre, mas aqui vai ser em Alegrete que nós faremos esse grande evento, tá? E nós precisamos do apoio de todos para que a gente tenha um sucesso e que a gente alavanque a economia regional, né? E traga para a evidência com mídia local, rádio, jornal, televisão. Nós faremos um grande movimento aqui para que a gente tenha então, que a gente construa esse pit stop automotivo de Alegrete, que vai ser o maior evento gaúcho desse modelo aqui, né? Vai ser em Alegrete e provavelmente, se a comunidade aderir e nós tivermos sucesso neste evento, ele vai entrar no calendário municipal. Todos os anos faremos isso na semana do aniversário da cidade. É isso aí, é o último recado.